Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo e ainda não está 100% confirmando e obedecendo a palavra do Senhor, procurando obedecer. Que nós todo dia estamos que tem de meditar e buscar a obediência na palavra de Deus. Senhor, que essa mensagem venha entrar nesse coração, que venha, meu Senhor, fazer efeito maravilhosamente, pois Tu és santo e poderoso. E esta carta, meu Pai, é uma carta que Tu mandou o Teu servo para mandar para as Tuas igrejas com uma advertência e com soluções para cada servo Teu e para todos nós hoje que estamos em cima da terra, para nós lermos e nos direcionarmos qual é a boa e grande vontade Tua, meu Pai. Em Teu santo nome Tu usaste o Teu servo João para escrever essas cartas. E assim nos dá o entendimento e a sabedoria para nós nos aprofundarmos e buscarmos botar ela cada dia e cada hora em nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos falar hoje de uma mensagem enviada à igreja de Esmina. Esta igreja é uma igreja muito sofrida, mas que o Senhor se agradava dela, porque era uma igreja batalhadora, que muitas vezes para se servir a Deus tem que se ter sofrimento. E essa congregação e esses irmãos nessa cidade, era uma cidade, pelas características dela tudinho indica que era uma cidade de povo muito pobre. E essa igreja, ela se situava lá, mas mesmo assim não arredava o pé da sua obra, a obra de Deus. Diz assim a mensagem à igreja de Esmina. O Senhor começa da seguinte maneira: ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz: o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Primeiramente ele começa com a mensagem através de João, dizendo: eu fui morto, mas vivo. Eu sou o primeiro e sou o último. Então ele já inspira a confiança para a congregação. Estou de pé no meu trono, ele quer dizer, estou vendo tudo que está acontecendo com vocês aí em Esmina. Da mesma forma hoje, como ele está vendo a sua vida e a minha vida e todas as congregações. Ele está de posto, com seus olhos abertos, com as suas mãos estendidas, com os seus ouvidos bem abertos e com seus olhos olhando para a sua vida. Assim como ele olhou para esses irmãos aqui dessa igreja. Assim como ele olhou para o pastor desta igreja. E aqui quando ele diz ao anjo, ele se refere ao pastor da igreja. Glória a Deus. E ele continua, meus irmãos. Glória a Deus. Ele diz, no versículo 9: eu conheço as tuas obras, tua tribulação e tua pobreza. E aqui ele continua dizendo exatamente isso. E continua dizendo: conheço as tuas obras, sei que trabalha bastante. Conheço as tuas tribulações, sei que muito sofres com os demais irmãos aí na igreja. Conheço a tua pobreza. Que ele está falando em pobreza material, que na realidade era um local que os irmãos tinham muita necessidade. Mas desse jeito aqui, Deus se agradava dessa congregação, porque os irmãos daquela igreja era sofrida, mas não deixava de fazer a obra de Deus. E Deus se agradava, pois mesmo nos seus sofrimentos, não arredava o pé para voltar atrás. Ao contrário, mais trabalhavam, mais pregavam, mais evangelizavam, mais davam testemunho,
que realmente Cristo é o nosso Senhor. E mantinha o testemunho de servo fiel a Cristo Jesus. Por isso, Deus se agradava daquela igreja, como se agrada de muitos servos de Deus, que nós somos a igreja do Senhor, que não deixamos jamais, certo, de fazer a obra de Deus por causa dos nossos cotidianos, dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades. Porque o pão que alimenta aos servos de Deus é a palavra de Deus. E assim a igreja, todo dia estava evangelizando, todo dia eu creio que estava na rua buscando mais irmãos, socorrendo mais com o que tinha. Glória a Deus, mesmo na sua necessidade. Mas aí ele continuou e disse, mas tu és rica. Meus amados, essa palavra, mas tu és rica, rica não era rica em dinheiro, mas rica em ponto espiritual. Porque mesmo nas suas necessidades, eles não arredavam o pé. Espiritualmente era uma igreja rica, uma igreja que buscava, uma igreja que orava, uma igreja que realmente dava testemunho de servo de Deus. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Glória a Deus. E ele continua, meus amados, falando neste versículo 9. Daí ele vem quando ele diz, mas tu és rica. Glória a Deus. Ele vai terminar aqui na segunda parte dizendo assim, e a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele quer dizer que também conhecia aquelas pessoas que eles se botavam como sendo judeus, se botavam como fossem legítimos judeus, e não eram. Era sinagoga de Satanás. Eles eram perseguidores, assim como perseguiu Cristo, certo? Eles diziam ser conhecedores da palavra do Senhor, mas eles faziam era perseguir. Glória a Deus. Porque, meus amados, nós podemos ver nessas cartas, quando o Senhor, bem aqui em Romanos, no capítulo 2, ele dá o significado do verdadeiro judeu. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 17, ele dá o itinerário do que é o verdadeiro judeu. Ele diz assim, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei e te glória em Deus. Aí ele vai para o 29 e diz, mas é judeu que é no íntimo, inconciso, e o que é no coração e no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui, Deus, através do seu apóstolo Paulo, ele diz que os judeus verdadeiros são aqueles homens que não são na letra, mas sim no espírito e no louvor, louva a Deus abençoadamente. E o louvor dele não provém de homens, mas de Deus, com bem. É tipo, como dissesse assim, que não julgas, que ensinas corretamente. Este é o verdadeiro Deus e judeu. Mas aquele judeu que tinha ali, meus amados, eles não eram desse jeito. Por isso, essa expressão sinagoga de Satanás vem daí. Por quê? O que é que esses judeus ali que estavam ali, eles perseguiam os cristãos. Eles blasfemavam através das suas condutas para com Deus. Porque se você for lá para o versículo, não está aqui mesmo, os versículos 18, aí você vai ver as falsidades que eles tinham. No versículo 21,
de Romanos, capítulo 2, diz assim: tu, pois, que ensina a outro e não ensina a ti mesmo, tu, que pregas que não se deve furtar e furtas, tu, que diz que não se deves adulterar e adulteras, tu, que abominas os ídolos, comete sacrilégio, tu, que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Ele diz, tudo isso eles faziam. Eles se diziam judeu, mas isso aqui tudinho, do versículo 18 ao 23, você vai ver os tipos de judeu que eles eram naquele local ali, onde estava a igreja Yasmina. Ele era falso. Glória a Deus. Por isso a expressão sinagoga de Satanás. Quando Cristo, dentro do templo, chamou ele de túmulo caiado, bonito por fora e feio por dentro. Por quê? Não cumpria com a lei. Glória a Deus. Aí, meus amados, nós vamos para o versículo 10 que diz: não tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Glória a Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui neste versículo 10, nessa carta escrita, o Senhor dá um aviso para aquela igreja. Glória a Deus. Ele disse que ele não devia temer, porque eles estavam sendo tentados, a tribulação era grande e que eles iam ser jogados em prisões. Glória a Deus. Você imagina uma igreja que já é sofrida com necessidade e com tudo, Deus ainda vem e dá este aviso, né? Tu vai ser jogado na prisão, a tua tribulação vai ser grande, glória a Deus. Mas também Deus tem a solução para todos nós. Quantas vezes nós não estamos passando que essa igreja aqui está passando? O diabo lançou, dizendo aqui que o diabo ia lançar a mão deles, está na prisão, ser tentado, tribulação e tudo. Glória a Deus. O Senhor, meus amados, avisou tudo que vinha acontecer com aquela congregação. Mas também, ele no mesmo versículo ele diz: glória a Deus, aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele trouxe a solução. Disse, vocês vão sofrer, mas ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. É uma grande promessa para seus servos. Ele deu ali. Glória a Deus. Aí nós indo, meus amados, lá para João, capítulo 16, glória a Deus, versículo 33, parte B deste versículo diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que ele quer dizer? E vós também vencereis. Uma promessa. É a mesma coisa que ele está dizendo para a igreja ali. Vamos ter tribulação, mas o que vencer dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. E nós temos que ficar firme com as promessas do Senhor. Em Romanos, capítulo 12, glória a Deus, versículo 12: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Isso quer dizer, aquela congregação ali, ela
tinha esse timbre aqui, orava, perseverava, mesmo na tribulação, a sua esperança não morria. Ela estava sempre firme e forte. Glória a Deus. Isso são as promessas que o Senhor dava para aquela congregação. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. O 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, nenhuma criatura me separará do amor de Deus, de quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aqui o servo do Senhor dizendo como essa igreja estava, de Esmirna, passando essa tribulação, e o Senhor mandou eles perseverar. Glória a Deus. Como ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, nada que viesse, ele sabia que ia abalar a fé daquele povo. Glória a Deus. Meus queridos, lá em Tiago, glória a Deus, capítulo 1, versículo 12, diz assim: glória a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Glória a Deus. Podemos sofrer, podemos passar por necessidade, por tudo, podemos ir para a cadeia, como eles ali estavam indo, o diabo lançando mão deles, mas tem que suportar, porque a promessa do Senhor é fiel e verdadeira. Se Ele te prometeu, Ele cumprirá. E no versículo 3, ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tentará. Glória a Deus. Desta maneira, meus amados, bem, nós estamos numa tribulação, nós não podemos botar a culpa em Deus. Glória a Deus. Muitas vezes estamos sendo provados, mas é para nós ser aprovado, e aquele que for aprovado receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25 diz assim: retenhamos firmemente a confissão na esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Glória a Deus. Versículo 5. Não deixando a vossa congregação, como é costume de algum, antes admoeste-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Ele quer dizer aqui, não, ele diz aqui, que quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, nós devemos estar mais unidos, porque cada dia que passa, nós temos que estar mais congregados, mais unidos, mais fiel a Deus, porque nós somos toda uma congregação só e nós temos tempo do Espírito Santo. E nós sabemos que o Senhor virá no abrir e fechar de olho. Então nós temos que estar mais congregados, mais unidos, temos que fazer mais boas obras, temos que estimular mais os irmãos, amar mais uns outros. Isso é que ele diz aqui, e não perder a esperança, porque fiel é o que prometeu, que nos vem buscar. Glória a Deus. E essa, meus amados, é a mensagem que o Senhor estava dando ali, através de João, para aquela igreja. Porque no último versículo 11, da mensagem para Esmirna, diz assim: quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, glória a Deus, não receberá um dano da segunda morte. Que é aquele que dizer, não receberá o dano da segunda morte. Não morrerás. Receberá, como ele disse, a coroa. Receberá a coroa da vida, feita para o céu fiel, como ele mesmo disse. Glória, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, meus amados, essa é a carta de Esmina, a qual Deus me deu essa interpretação. Glória a Deus. Para passar para vós, grande Deus. Que nós guardemos para nós, que nós, cada dia e cada hora, nós podemos, certo? Botar em nossas vidas essa carta aqui, para que Deus possa operar em nossas vidas e nós sejamos mais unidos na igreja. Seja na tribulação, seja na riqueza, seja na doença, que nós ricos já somos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, me ajude, para que o YouTube venha mandar para mais pessoas esses conteúdos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém.